Ultimamente, vem crescendo muito o temor de uma confrontação nuclear no mundo. De um lado, temos a Rússia invadindo a Ucrânia com uma gigantesca força de 200 mil soldados. E do outro lado, temos uma coalizão de quase 2 dezenas de países que ativamente estão enviando ajuda material, financeira e humanitária para a Ucrânia. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Desde o início da invasão da Ucrânia, a liderança russa vem fazendo ameaças envolvendo o emprego de armas nucleares, com a Rússia realizando, nos 6 primeiros meses de 2022, 3 grandes exercícios envolvendo o emprego de mísseis nucleares. Um recorde quando vemos que nos 3 anos anteriores, a Rússia tinha realizado apenas 2 exercícios dessa envergadura. E com a aproximação da Finlândia e da Suécia à OTAN, a Rússia chegou também a ameaçar destacar armas nucleares no Ártico e também no Báltico. E como se isso não bastasse, outras potências nucleares também estão aumentando o tom das ameaças, com destaque para a Coreia do Norte, que apenas nos 3 primeiros meses de 2022 realizou mais testes de mísseis do que em todo o ano de 2021, com o regime norte-coreano anunciando no início do ano que ampliará o seu arsenal nuclear. A China, com um arsenal estimado em 400 ogivas, também está ampliando o seu arsenal, com estimativas indicando que o objetivo de Pequim é alcançar as 1000 ogivas até no máximo o final dessa década. A Índia e o Paquistão, ambas potências nucleares, mantêm relações sempre tensas, com frequentes escaramuças na região da Caxemira. Os Estados Unidos anunciaram o desenvolvimento de novas ogivas nucleares táticas, que apesar de terem um poder de destruição menor, são mais facilmente lançadas por uma variedade maior de meios, inclusive artilharia. Tudo isso aumenta os riscos de uma confrontação nuclear em larga escala no mundo. Mas, se isso acontecer, como o nosso planeta será afetado? De acordo com uma matéria citada lá no site de notícias do Hoje no Mundo Militar, cujo link você encontra aqui na descrição, o impacto no planeta dependerá diretamente do número de detonações, da potência média dessas detonações e dos locais atingidos. Existem inúmeros cenários a considerar, por isso nos limitaremos a 3 cenários envolvendo guerras nucleares de pequena, de média e de grande escala. No caso de uma guerra nuclear de pequena escala e limitada em termos geográficos, envolvendo potências nucleares de pequenas dimensões como a Índia e o Paquistão, estaríamos falando, muito provavelmente, na detonação de algumas dezenas de ogivas com potências oscilando à volta dos 50 quilotons. O impacto humano local seria obviamente devastador, principalmente se essas bombas forem detonadas em grandes megalópolis como Bombaim, com 12 milhões de habitantes. Mas o impacto global seria também devastador, com uma simulação envolvendo 20 detonações de ogivas de 50 quilotons, revelando que seria o suficiente para contaminar os solos agrícolas não apenas da Índia e do Paquistão, mas também de todo o Sudeste Asiático. A região central da China estaria razoavelmente protegida pela Cordilheira do Himalaia, mas a região chinesa mais oriental seria diretamente atingida pelos ventos que cruzam o leste asiático, chegando justamente à região chinesa mais importante, tanto em termos agrícolas como industriais. O Oriente Médio e a África também seriam diretamente e fortemente afetados. Nesse cenário, com 20 bombas de 50 quilotons cada se detonando na Índia e no Paquistão, além das baixas imediatas que poderão ser contadas aos milhões, a destruição de áreas de cultivo na China, no Sudeste Asiático e na África provocaria uma fome global capaz de levar à morte de até 1 bilhão de pessoas apenas nos 12 primeiros meses após a guerra. Em um cenário de confrontação entre grandes potências nucleares, mas contra alvos mais contidos na Europa, como centros industriais e portos, o número de baixas imediatas seria menor, já que nesse cenário específico, as grandes metrópoles europeias não seriam diretamente atingidas.
Mas nesse cenário, envolvendo 100 bombas nucleares táticas com potências entre os 20 e os 50 quilotons, se detonando entre Moscou e Londres em locais mais ou menos espaçados entre si, a poeira radioativa se espalharia por todos os campos agrícolas europeus, inclusive os da Rússia e da Ucrânia. Campos que respondem por mais da metade da produção global de grãos, como o trigo. Com a destruição de todos esses campos e com a poeira radioativa se espalhando pela África e chegando até mesmo aos Estados Unidos, afetando os campos agrícolas daquele país, a fome seria ainda maior, com esse estudo estimando em até 2 bilhões o número de mortes pela fome nos 12 meses a seguir à guerra. E em um cenário de guerra em larga escala, envolvendo a detonação de centenas ou até mesmo de milhares de ogivas com potências de mais de 100 quilotons, o resultado seria, obviamente, ainda mais devastador, com o estudo prevendo uma queda da temperatura global de até 8 graus, levando ao início de uma nova idade do gelo que, associada à contaminação dos solos de todo o planeta, poderia reduzir a população humana a apenas 10% do seu nível atual, ou cerca de 750 a 800 milhões de pessoas. Mais ou menos o nível populacional do planeta no final do século XVIII. Com a diferença de que, neste caso, países inteiros só voltariam a ser habitados ao fim de vários séculos, com algumas áreas ficando interditadas por longos milhares de anos. Esse estudo serve para mostrar que mesmo uma guerra nuclear pequena em termos de número de ogivas, teria um impacto catastrófico no planeta, resultando em danos que afetariam a população a nível global. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos.